Deus, dessas crianças. Queremos te pedir, Senhor Deus, o Senhor marque mesmo, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, os corações deles. Como diz a palavra, que eles não possam se desviar dos teus caminhos, Senhor Deus. Não andarem no caminho, Senhor Deus, que não te agrada. No caminho, Senhor Deus, que os leva, Senhor Deus, a escravidão do mundo, Senhor Deus, de pecado. Pelo contrário, Senhor Deus, que eles sigam, Senhor Deus, confiantes, apegados, Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fitos, Senhor Deus, na salvação, na redenção, na glória, em nome de Jesus. Separe, Senhor Deus, as suas pessoas que vão ministrar. O Senhor possa capacitar, Senhor Deus, derramando a tua sabedoria, da tua inteligência, Senhor Deus, tudo aquilo que protege do Senhor, para que eles possam ensinar, Senhor Deus. Pastor Marcelo. Tendo suas mãos para cá, vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, que eu fiquei no nosso meio. Continua, Deus, derramando a tua graça, a tua glória, a tua presença sobre esses lares, sobre os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, agora a partir disso, Senhor Deus, Senhor, escutando a tua presença, nos mostrando, Senhor Deus, a sessão do Espírito, com o teu amor, Deus, em nome de Jesus. E derrama sobre a vida do Marcelo, para que ele seja usado, Senhor Deus, como um instrumento fiel, Senhor Deus, na tua palavra. Pai, transmite, Senhor Deus, os nossos corações, trata em nós tudo aquilo que o Senhor deseja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra, Senhor Deus, essa palavra será a vida, possa nos transformar, Senhor Deus, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, Senhor. Já estou com vontade de chorar, né? Eu fui pregar numa igreja há umas 2 semanas atrás, aqui em Goiânia, uma vigília de homens. E quando eu cheguei lá, eu falei um negócio lá no culto, né? Na hora que eu fui pregar, eu falei, irmãos, eu estou aqui hoje na pretensão de interpretar a vontade de Deus para nós nessa noite, seja o que Deus quiser. Estava assim um clima descontraído, cheio de homens. A gente ficou ali brincando, foi um mover de Deus maravilhoso, e eu, mais uma vez, estou aqui na pretensão de traduzir o que Deus quer trazer sobre a igreja nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Eu quero pedir a você que abra o teu coração nessa noite. Quero pedir a você que permita que o Espírito Santo de Deus vá ministrando no teu coração, vá ministrando na tua alma. Porque você veio para cá nessa noite, com certeza que foi para esse, ou não? Foi para ser tocado por Deus. Eu não tenho nada para te dar, mas o Senhor tem palavras de vida eterna. Então deixa o Espírito Santo ir falando no teu coração, deixa ele trabalhando na sua vida, começa a repreender os pensamentos que te levam à distração e se concentra naquilo que Deus quer te falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém? O amém de vocês está tão fraco hoje. Amém, povo de Deus? Aleluia. Ajuda aí, Sandra. Queridos, eu quero falar mais uma vez. O Espírito Santo de Deus me trouxe uma palavra hoje e eu não questiono mais, eu deixo Deus falar o que Ele quiser falar. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Nós vamos falar sobre a importância da nossa vida espiritual, amém? Efésios, capítulo 2. O versículo 1 diz assim, a partir do versículo 1 até o 10, diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, ou por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Você percebeu que coisa maravilhosa acontece aqui? É narrada aqui nesse capítulo de Efésios. O escritor de Efésios nos mostra exatamente o que Deus fez conosco. Ele nos pegou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Diga, delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nossas obras eram mortas. As nossas obras eram pecaminosas. Nossas obras eram contaminadas pelo pecado. E Deus nos pegou ali mortos em nossos delitos e pecados. E nos vivificou. E nos trouxe de novo à vida através de Cristo Jesus. Lembra quando você aceitou Jesus? Quando você creu no seu coração e confessou com a sua boca que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da sua vida? Quem lembra desse dia? Eu me lembro. Naquele dia, queridos, naquele dia, e exatamente naquele momento que você creu, Ele te pegou e te tirou ali daquela condição de morte e te ressuscitou. Ele te trouxe à vida, te restaurou em Cristo Jesus. Você foi ressuscitado com Cristo e veio e foi trazido à vida juntamente com Ele na ressurreição. E nós fomos assentados, é a palavra de Deus que diz, nós fomos assentados juntamente com Cristo, através de Cristo, ou por Cristo, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça de Deus e fomos recriados para as boas obras que Deus tem preparadas para nós. Quem pode dizer amém? Amém. Antes nós vivíamos mortos, praticando obras más. Agora nós somos restaurados, nós fomos ressuscitados para as boas obras que Deus tem para cada um de nós. Amém, amados? Quantos creem nisso? E tem mais. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia fala que a todos quanto receberam, Ele nos deu o poder de quê? De sermos feitos filhos de Deus. Que maravilha! Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ninguém tinha vínculo nenhum conosco. Estávamos lá mortos. E Ele nos trouxe de volta à vida e nos tornou, pelo seu poder, filhos. Você não precisa ter restrição nenhuma de chamar Deus de Pai. Ele é seu Pai, de verdade. Seu Pai, Ele usou o seu poder para te transformar em filho. Diga, transformar em filho. Quantos foram transformados em filho pelo poder de Deus? Aleluia. Nós sabemos que os filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo. Todos que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para nós nos aprofundarmos nesse assunto, é primordial que nós creiamos nisso. Amém? Quantos creem em tudo isso? Quantos creem nessa ressurreição? Quantos creem nessa filiação? Quantos creem nessa restauração? Quantos creem que Deus nos tirou das obras más e nos colocou para fazermos boas obras diante do Senhor? Amém, amados? Aleluia. É fundamental crer. Nós vamos crer nessa verdade. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, é fundamental crer. E preste atenção. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, se prepare. Todas as vezes que você abrir a Bíblia na sua casa, seja onde for, se prepare, porque você vai ser desafiado a crer em coisas sobrenaturais. Todas as vezes que você abrir essa palavra, você é desafiado a crer. E nós precisamos crer em primeiro lugar. Para que nós possamos viver tudo isso que Deus tem para nós, nós precisamos em primeiro lugar crer. Amém? Se nós não cremos que nós somos de Deus, que nós somos nascidos de novo, que nós somos filhos de Deus, nós não poderemos experimentar então as revelações, a clareza que Deus quer trazer ao nosso espírito, ao nosso entendimento da vontade dele para as nossas vidas. Nós precisamos crer. Precisamos crer que a palavra de Deus é, que o Evangelho é poder de Deus para as nossas vidas. Nós vamos crer. Amém? Nós cantamos aqui, creio que tu és a vida. E nós temos que crer, amados. Essa palavra é uma palavra pequena. E é uma palavra que precisa ter muito peso sobre as nossas vidas. Crer. Nós precisamos crer. Se nós não crermos, a Bíblia fala que quem não crê já está condenado. Misericórdia. Então nós precisamos crer. Se nós não crermos, nós não vamos experimentar.
para que nós possamos viver a vontade de Deus nesse nosso espírito recriado, nessa nova condição que Deus nos deu. Nós precisamos praticar então aquilo que Deus nos ensinou. Nós precisamos crer que essas coisas são, que essas práticas espirituais, elas são válidas, elas são poderosas, elas acrescentam nas nossas vidas. Presta atenção. Quando Deus nos encontrou lá perdido, mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos carne, nós éramos pecado. Agora o Senhor restaurou a nossa vida e nos chamou para uma vida espiritual com Ele, amém? Quantos aqui, depois que aceitaram Jesus, morreram e ressuscitaram? Quem teve essa experiência no físico de morrer? Aí eu estava lá na igreja, quando eu falei que cria, eu caí no chão, aí eu morri. Aí depois de um tempo, Deus foi me ressuscitou. Foi assim com você? Porque essa ressurreição não foi física, queridos. Essa ressurreição foi no seu espírito. Quando a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a Bíblia está falando da nossa vida espiritual. Diga espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados, e a nossa vida espiritual, ela se inclinava para obras de pecado. A nossa vida espiritual, ela era inclinada para obras más diante de Deus. Mas agora o Senhor reviveu, restaurou o nosso espírito e reativou o nosso espírito para que nós pudéssemos viver uma vida no Espírito. Amém, amados? Para que nós pudéssemos viver aquilo que Deus tem para nós. E quando nós começamos a observar com carinho a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos o quão especial é o toque de Deus para que nós vivamos tudo em Espírito. Deus não nos chamou para vivermos em carne, amados. Eu vou te explicar isso. Deus não nos chamou para vivermos e fazermos as coisas de forma carnal, não. Deus sempre deu um sentido espiritual para tudo. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre deu um sentido espiritual para tudo, para que nós pudéssemos viver nesse sentido espiritual, para que nós pudéssemos entender o que Deus tem para nós, e para que nós pudéssemos praticar, para que nós pudéssemos viver as práticas espirituais. Eu quero falar de algumas coisas nessa noite. O que são práticas espirituais? O que são coisas que aqueles que foram ressuscitados, o que são as coisas que aqueles que foram trazidos da morte para a vida precisam praticar? São coisas muito simples. Eu fiz uma listinha aqui, não abordei nem 1%, mas eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, de quem foi revivido, de quem estava morto espiritualmente e agora vive. O que nós temos que praticar? A primeira coisa, a oração. Diga comigo, oração. A oração, ela não é para os mortos. A oração, ela não é para a carne. E muitas vezes nós ficamos sem entender, por que eu tenho que orar? A oração não é para a carne. A oração é para o Espírito. É no Espírito que acontece, que o efeito da oração se manifesta. Depois da leitura da palavra, depois do jejum, oração em línguas, a confissão da palavra. Jesus fazia isso, declarava a palavra de Deus, né? A declaração da nossa fé, a confissão da nossa fé. Quando eu confesso a minha fé, essas coisas acontecem, as coisas que Deus tem preparado para mim, elas vêm até mim quando eu declaro a minha fé, quando eu manifesto a minha fé. Né? Nós vemos vários exemplos na Bíblia. Caleb é um deles, que não se calava, que não se guardava. Todas as vezes que alguém falava, olha Caleb, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, você já está velho, ele falava, olha, enquanto eu estiver vivo. Então enquanto Deus não cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu não vou morrer. Pode ficar se preocupado, Deus vai cumprir. Isso é fé, isso é uma fé declarada. Amém, queridos? E nós precisamos declarar a nossa fé. Deus não pode operar onde não há fé. Deus não pode manifestar o seu poder onde não há fé. Mas se nós não manifestarmos a nossa fé, fica impossível nós experimentarmos o agir de Deus. Se nós não manifestarmos aquilo que nós cremos, fica impossível. Então nós precisamos crer nas coisas espirituais e precisamos declarar com a nossa boca a nossa fé. E quando nós declaramos, nós recebemos. Jesus liberava palavras de fé. Jesus parecia um doido. Ele falava com árvore, falava com vento, falava com mar. Lembra? Jesus chegou na figueira e falou, nunca mais nós vamos repetir. Nunca mais. A figueira entendeu, mas o que aconteceu com ela? Ela secou. Quando ele estava no barco e o vento começou a soprar, e eles acordaram Jesus, Jesus falou com o vento, falou, calma. E Jesus falou com o mar, fica quieto. E eles entenderam. Os seus problemas também, as suas dificuldades, eles entendem a linguagem da fé. Eles não entendem a linguagem carnal. Quando você pela fé diz para os seus problemas, olha, problema, vai embora em nome de Jesus, ele entende. Ele entende a linguagem da fé.
Não entende a linguagem da carne. Às vezes a gente, na linguagem da carne, a gente começa a falar, não sei por que está acontecendo isso. Eu sou tão bom. Eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida. Não sei por que eu estou passando por isso. Essa linguagem da carne, o problema não entende. O problema entende a linguagem da fé, queridos. As dificuldades entendem a linguagem da fé. E nós precisamos então declarar a nossa fé. Amém? Quando nós vivemos em fé, quando nós praticamos as coisas que são espirituais, as coisas que são para aqueles que são revividos, que foram revividos, que são ressuscitados junto com Cristo. Quando nós praticamos essas coisas, nós experimentamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados? Nós não podemos agir por religiosidade. Nós vamos agir por fé. Porque, presta atenção, o fato de você ter sido ressuscitado por Cristo, o fato de você ter sido ressuscitado com Cristo não é um ponto da carochinha. Porque de repente você olha para você e fala, poxa, mas eu não estou vendo carne. Existe mesmo um Espírito que interage com Deus? Existe mesmo um propósito de Deus para o meu espírito diferente do que Deus tem para a minha carne? É claro que sim. E você não vai conseguir enxergar isso. Você só vai conseguir ver isso com os olhos da fé. Você só vai conseguir entender isso na medida que você for caminhando em direção às práticas da fé. Só assim você vai conseguir compreender essas coisas. Só assim. E muitas coisas que nós não compreendemos porque nós agimos com muita religiosidade diante de Deus. E nós precisamos aprender a agir, ao invés de agir com religiosidade, agir por fé. Nós precisamos agir pelo entendimento do que a fé, do que as obras da fé podem produzir em nós, e não pela religiosidade. Por exemplo, talvez alguém fale assim, eu tenho que ir na igreja hoje. Ou está em casa e fala assim, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Isso é religiosidade, amados. Aquele que anda pela fé, ele fala assim, eu preciso ir para a igreja hoje. Eu preciso ler a Bíblia. Eu tenho conhecimento daquilo que Deus vai produzir em mim à medida em que eu for praticando as coisas daqueles que têm fé. Eu tenho entendimento do que Deus vai produzir em mim quando eu começar a colocar em prática as coisas que são pertinentes da fé. Irmãos, não é sem sentido uma pessoa entrar num quarto, fechar uma porta e começar a orar sozinho ali, falar sozinho. Não parece sem sentido? E muitas vezes nós que já estamos na igreja há muito tempo, somos convencidos pela nossa mente que é esperta e sagaz, de que nós não precisamos passar tempo na presença de Deus. E com isso, a nossa vida espiritual, ela fica ali meio que amortecida, ela fica parada. O nosso espírito que foi ressuscitado para viver boas obras diante de Deus, ele fica estacionado. E essa é a condição de muitos hoje, no Brasil e no mundo. E Deus quer nos libertar dessa condição. Nós precisamos agir por fé. Nós não podemos ser pessoas religiosas que fazem porque são obrigados a fazer, ou que fazem porque na sua consciência existe uma cobrança de que nós precisamos fazer. Não é isso que Deus quer de nós. Sabe, a religiosidade, ela compete com a manifestação do poder de Deus na sua vida. Quando nós somos religiosos, nós começamos a fazer as coisas por pura ou obrigação, ou de repente na intenção de demonstrar para alguém ou para o outro que nós somos assim, que nós somos cheios de Deus. E essa atitude compete com a manifestação real do poder de Deus na minha vida e na sua vida. Enquanto nós fizermos assim, Deus nos manifesta em nós, e nós não experimentamos aquilo que Deus tem nos que foram ressuscitados com Cristo. É igual a Torre de Babel. Quem lembra da Torre de Babel? Sabe o que os homens que construíram a torre, ou que planejaram a Torre de Babel, disseram? Eles disseram, olha, vamos juntar todo mundo, vamos construir aqui a nossa cidade, porque a Torre de Babel é uma cidade. Vamos construir a nossa cidade e que ela chegue até o céu, para que nós ganhemos notoriedade diante dos homens. Muitas vezes nós queremos construir uma Torre de Babel em cima da nossa religião. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para andarmos em Espírito. Deus nos chamou para entendermos a nossa necessidade diante de Deus. Deus nos chamou para que nós pudéssemos entender o quão necessitados somos, e que nós pudéssemos entrar em Deus, que nós pudéssemos buscar de Deus, receber do Senhor, e Ele pudesse nos fortalecer, e Ele pudesse nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Esse versículo tem me perseguido. Coisas grandes e ocultas que não sabemos. Então nós somos chamados, amados, para descobrir em Deus aquilo que Deus tem para nós. Nós somos chamados para irmos lá e descobrirmos o que Deus tem para nós. Fomos chamados para viver no reino do Espírito. Peraí, Marcelo, nós estamos em carne, nós estamos na terra, mas Jesus não nos chamou para viver em carne.
Ele nos chamou para viver no Espírito. Ele nos chamou para praticar as coisas que são espirituais. Ele nos chamou para andarmos em Espírito. A Bíblia fala que Deus é Espírito. E importa o quê? Que os seus adoradores o adorem como? Em Espírito e em verdade. Olha, não é Deus que vai se manifestar. Não é Deus que vai vir aqui como homem para falar com você. Jesus já fez isso. Ele veio para morrer por nós. Ele já fez isso, não vai fazer de novo. Agora é você que tem que ir lá. É você que tem que ativar a sua vida espiritual para interagir com um Deus que é espiritual. Não tem como nós interagirmos com um Deus espiritual de forma carnal. É impossível. Eu fico vendo algumas pessoas falarem assim. Eu não quero ser cético nessa noite, mas eu vejo algumas pessoas falarem assim. Deus falou audivelmente aos meus ouvidos. Parece bom, né? Nossa, que legal. O irmão ali então está cheio de... Não, está não. O irmão está tão vazio que Deus tem um propósito e Deus quer comunicar o propósito. Deus tem que vir e falar no ouvido dele, porque ele não vai lá. Ele não consegue interagir com Deus no seu espírito. Ele não consegue levar a sua vida diante de Deus, a sua vida espiritual diante de Deus, para que Deus possa acrescentar nele, para que o Espírito possa acrescentar nele aquilo que Deus tem para a vida dele. Nós precisamos disso, amados. Precisamos buscar essas coisas. A religiosidade, ela compete então com a manifestação do poder de Deus. As práticas espirituais, ela não pode acontecer por religiosidade, mas pelo entendimento do que Deus opera em nós quando nós praticamos isso. E isso é fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala, Deus falou: o meu justo viverá pela fé. E Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no primeiro capítulo do livro de Romanos, ele já começou a falar que o justo viveria pela fé. No capítulo 10 do livro de Hebreus, ele fala que o justo viveria pela fé. E nós temos um entendimento errado disso. Nós achamos que viver pela fé, na linguagem das igrejas hoje, viver pela fé é não ter um emprego. Não é verdade? Você trabalha com o quê? Eu vivo pela fé. Pela fé de quem, meu irmão? Você vive pela fé dos outros. Quando Deus falou que o justo viveria pela fé, Deus estava falando daquele que Ele justificou, daquele que Ele colocou de acordo com a lei, porque agora nós não estamos mais em pecado diante de Deus, nós somos justificados por Cristo. Esse que é justo, ele vai viver pela fé, ele não vai viver pelas obras da carne, ele vai viver pela fé. Como que ele vai viver pela fé? Através das práticas espirituais. Ele vai viver no reino do Espírito, ele vai viver baseado naquilo que ele não vê, ele vai viver baseado na certeza daquilo que ele espera. É assim que o justo vive pela fé, mano. Não é sentado numa cadeira falando: não, eu estou vivendo pela fé, Deus vai fazer na minha vida, eu creio. Não é isso. Deus vai fazer na sua vida sim, Ele vai fazer sim, mas isso não é viver por fé, tira isso da sua cabeça. Quando Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho como um grão de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte: passa dali para lá, e esse monte vai passar. E nós entendemos tudo errado. Você não tem que ter fé em que o monte vai se mover. Você tem que ter fé para andar com Deus. Você tem que ter fé para viver a sua vida espiritual com Deus. Aí sim, querido, as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito louca. Ou Deus vai fazer um monte correndo, ou então vai te jogar por cima dele. Alguma coisa Deus vai fazer. Nós precisamos ter fé. E quando a Bíblia fala para nós termos fé, não é para nós crermos. É óbvio que Deus é poderoso para transportar um monte. Deus é poderoso para criar tudo pelo poder da sua palavra. Ninguém duvida disso. Ninguém em sã consciência duvida disso. Nós não precisamos ter fé nessas coisas. Isso é uma verdade. Nós temos que ter fé, queridos. E a fé que agrada a Deus é a fé que nos leva a abrirmos mão de nós mesmos e cremos que existe algo para nós do lado de lá. Crer que existe algo maravilhoso para nós lá no reino do Espírito. E como é que nós vamos para lá, irmãos? Através das práticas espirituais, através da oração. Já li aqui. A oração nos leva à intimidade com Deus, querido. A oração nos leva a um relacionamento mais próximo com Deus. Quanto mais nós falamos com Deus, mais íntimos de Deus nós vamos ficando. Teve alguns que oraram tantos que foram chamados de amigos de Deus na Bíblia. Quanto mais nós oramos, mais íntimos de Deus nós ficamos. A leitura da palavra nos traz entendimento de quem é Deus. Nos traz o entendimento de quem é Deus. Nós deixamos de viver equivocados com relação a quem é Deus, a como Deus age, ao que Deus faz, ao que Deus gosta. Precisamos demais disso. Mas você só vai se interessar por isso pela fé. Para muitos, muita coisa na Bíblia é conta da carochinha. E não estou falando de muitos lá de fora, não, muitos dentro da igreja. Tem muita gente que tem dificuldade em crer na Bíblia toda. Tem muita gente que tem dificuldade em crer em tudo que a Bíblia diz. Algumas pessoas ficam procurando as probabilidades matemáticas de
dizer isso aqui para engrandecer ninguém, mas eu quero te dizer isso para que você entenda que o Espírito de Deus quer produzir em você. A partir do momento que você começa a caminhar, a partir do momento que você começa a visitar o lado de lá, o reino do Espírito, ele começa a produzir em você aquilo que ele quer produzir, ele começa a transformar a sua vida. E nos últimos dias, eu tenho falado essas coisas aqui na igreja, Deus tem trazido isso ao meu entendimento, eu tenho pregado essas coisas, e seria injusto se eu pregasse isso aqui e não corresse atrás de viver essas coisas. E eu tenho orado, tenho lido a palavra, tenho buscado, e Deus tem me trazido coisas fantásticas. E às vezes eu entro no quarto, no domingo de manhã, eu penso, eu vou preparar aqui um sermão rapidinho, para poder, sei lá, almoçar, a gente dar uma volta na rua. Mas eu termino o meu estudo, eu paro na hora que a gente está saindo da igreja, e eu fico ali o dia inteiro, para mim o dia nem passou. Porque o Senhor começa a me trazer cada coisa, o Senhor começa a me mostrar cada coisa. Mas não era assim antes. Eu tinha uma dificuldade tremenda de ler a palavra. Mas Deus está mudando a minha história, graças a Deus por isso. Deus está mudando a minha vida, me ensinando a ir do lado de lá. E nós precisamos aprender, querido. Nós precisamos andar em fé. Nós precisamos romper. Precisamos sair do lugar onde nós estamos. Nós somos servos de um Deus que é espiritual e ficamos pedindo para Deus coisas que são naturais. Olha, as coisas que são naturais estão todas aqui ao nosso alcance, amém? As coisas que são naturais estão todas aqui ao alcance de todos. Nós podemos trabalhar e conseguir. O nosso esforço maior tem que ser para as coisas espirituais. E tenha certeza de uma coisa: quando você se envolver com aquilo que é espírito, quando você se envolver com aquilo que é reino de Deus, as coisas deste mundo o Senhor começa a trazer para a sua vida, as suas necessidades vão ser supridas dele. Sabe, quando você vai para o reino do Espírito, presta atenção, quando você vai para o reino do Espírito, a sua vida toda vai para lá, a sua vida material vai para lá, a sua vida carnal vai para lá. Quando você está vivendo o reino do Espírito, o seu emprego vai para lá, o seu casamento vai para lá, as suas necessidades vão para lá, e Deus começa a suprir de uma forma maravilhosa. Mas quando você fica aqui, meu, o seu emprego está aqui, baseado nas coisas daqui, dependendo das coisas daqui, a sua vida está aqui, baseada nas coisas daqui, dependendo das coisas daqui, o seu casamento está aqui, baseado nas coisas daqui, dependendo das coisas daqui. Nós precisamos mudar isso, queridos. Precisamos reagir e começar a viver em fé. O jejum, a Bíblia fala que o jejum ele rompe as ligaduras da impiedade, ele rompe as cadeias da impiedade. Sabe quando você jejua, sabe o que acontece? Deus começa a trabalhar em você uma condição em que você começa a ser mais sensível ao Espírito de Deus. Deus começa a falar, Deus começa a trazer ao teu entendimento, Deus começa a trazer revelação no teu espírito. Você não precisa da voz de Deus falando, sabe? Essa nossa forma de comunicação é muito primitiva diante de Deus. A forma de Deus falar é muito mais completa. Não espere que Deus fale no seu ouvido, isso é besteira. Não espere que Deus venha aqui e fale no seu ouvido, essa forma é muito primitiva. Deus quer trazer um entendimento completo sobre a sua vida. Daqui a pouco você não vai ouvir a Deus, você não vai entender o que Deus quer, você simplesmente vai ser o que Deus quer e pronto. Deus já vai ter trabalhado no teu espírito. É assim que Deus comunica conosco, amados. E é isso que nós vamos esperar de Deus. O jejum nos prepara, o jejum nos deixa aptos, o jejum amacia o nosso corpo, vou dizer assim, nos deixa preparados para que Deus possa derramar sobre nós. Então jejue. Uma vez uma pessoa falou para mim: por que eu tenho que jejuar? Os discípulos jejuavam. Irmão, nós temos que jejuar, sim. Nós temos que praticar as coisas espirituais. A confissão da palavra, declarar a palavra, nos traz liberdade. Quer falar uma coisa, pastor? Só você vier aqui. Jesus estava com medo, essa é uma outra história, né? Mas depois nós sabemos, nós somos ensinados através de todo o Novo Testamento, depois de Jesus, que nós precisamos jejuar sim. E esse jejum, querido, ele vem para tirar aquela casca, aquela crosta que se assenta sobre você e impede que o Espírito de Deus fale com você. O Espírito de Deus quer falar com você, mas parece que você está dentro do ovo. Ele vem e você está dentro do ovo, você está assim dentro de uma crosta. Aí ele está pensando: o que ele fez dentro de mim, né? O Espírito Santo quer vir sobre você, ele quer trazer propósito sobre você, e nós estamos duros, nós estamos encaixotados. As ligaduras da impiedade vão se formando sobre nós não jejuamos e nós não percebemos o que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando nós começamos a jejuar, os nossos olhos são abertos, nossos olhos espirituais. Preste atenção numa coisa: as coisas que acontecem aqui acontecem primeiro lá.
As coisas que acontecem aqui são sabidas primeiro lá. E quando nós estamos lá, nós estamos preparados para o que vai acontecer aqui. Quem pode dizer amém? Amém. Nossa, foi um amém muito fraco diante de uma revelação poderosa de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Sabe, querido, é por isso que aqueles que andam em fé, quando eu digo andar em fé, aqueles que vivem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aqueles que estão na oração, aqueles que estão diante de Deus no jejum, fazendo isso de uma forma eficaz, fazendo isso de uma forma comprometida. É por isso que essas pessoas não estão tranquilas. Tranquilas. A tribulação está vindo, tem um correndo se descabelando e o outro está esperando Deus falar para poder agir. Tem um correndo, se descabelando, chorando e gritando o que vai ser, o que vai acontecer, e o outro está lá na adoração, tranquilo, adorando a Deus. Os discípulos do barco gritavam: nós estamos morrendo, nós vamos morrer. Jesus dormia. Jesus dormia no meio de uma tempestade. Nós, quando dá um trovão, nós já ficamos assustados porque nós sabemos que vai vir uma tempestade, não é verdade? Jesus dormia, né? Eu fico pensando, será que Jesus não percebeu que estava chovendo? Porque estava chovendo. Se não estava chovendo, ele estava no mar. O vento estava soprando forte. Quem já andou de barco aqui? No mar. Quem já andou de barco no lago, no Rio Grande? O que acontece quando venta, gente? É a mesma coisa da chuva. Vem água para todo lado. Eu estava atravessando o Rio Amazonas uma vez num barquinho de madeira. E aí quando chegava no lugar, nós estávamos no Igarapé, e quando chegou no Rio Amazonas, que abriu, viu aquele riozão, o vento vinha muito forte e o barqueiro saía, abaixando aquele todo de plástico. Eu pensei, gente, no calor desse, por que ele está fazendo isso, né? Quando estava chegando perto do Rio Amazonas, ele abaixando o todo de plástico. Eu falei, mas para que ele está fazendo isso? Eu quero ver o rio. Quando chegou no Rio Amazonas, aberto, a água vinha, pensei, meu Deus, é uma chuva. Vinha aquele ventão e jogava aquele era como um balde d'água jogado naquele todo. Imagina então Jesus dormindo ali, a água na cara dele, a água molhando a roupa dele, ele dormindo no meio da tempestade. Aqueles que andam em espírito, aqueles que vivem nas práticas espirituais, como Jesus vivia, não se preocupam com as circunstâncias. Amado, Deus quer nos extrair, Deus quer nos tirar da vida de circunstâncias. Quantos sofrem aqui por causa das circunstâncias? Todos nós. Vou perguntar de novo, dá uma outra oportunidade. Quantos sofrem diante das circunstâncias? Amém? Todo mundo? Amados, é isso que Deus quer fazer, quer nos tirar das circunstâncias. Não quer dizer que não vai acontecer problema, não. Mas Deus quer tirar o seu coração da circunstância e colocar o seu coração nele. Deus quer tirar o seu espírito da circunstância e colocar o seu espírito lá nele. Ao invés de espírito angustiado, o quê? Veste de louvor, ódio e alegria, qualquer coisa desse tipo. Deus quer nos levar ao entendimento da vontade dele nas nossas vidas. Se nós nos dispusermos a viver a vida espiritual, nós vamos experimentar todas essas coisas, irmãos. Experimentar tudo isso que Deus tem para nós. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha e que nos abra o entendimento. Essa obra, ela não é nossa, ela é uma obra de Deus em nós, para que nós não venhamos a nos gloriar. Presta atenção, eu não sou capaz, eu, Marcelo, não sou capaz de viver conforme Deus quer que eu viva. Você não é capaz de viver conforme Deus quer que você viva. Mas se você abrir o seu coração e disser: Espírito Santo, eu sinceramente quero experimentar essas coisas. Eu sinceramente quero conhecer o lado de lá. Quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu sinceramente quero viver uma fé que agrada ao Senhor e que transforma a minha vida. Uma fé que agrada ao Senhor e que traz impacto sobre a minha vida. Eu quero. Se você fizer isso, se você clamar, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir por esse caminho. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir por esse caminho de entendimento, por esse caminho de comunhão, por esse caminho de santificação, por esse caminho de busca, por esse caminho de consagração. Vai te levar a uma vida cheia das práticas espirituais. Sua vida carnal, ela vai morrer dia a dia. Nós precisamos disso, sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Tá bom que cada vez que a gente fala vai aumentando. Sim ou não? Sim. Nós precisamos disso. Precisamos ser tirados dessa nossa condição carnal. Nós precisamos liberar o nosso espírito para que ele vá para a presença de Deus e para que ali nós sejamos edificados pelo Espírito Santo de Deus. Não faz sentido nenhum nós
De forma carnal, nós não vamos ao céu nunca. Nós não vamos nunca. Nós podemos ficar aqui mais 10 milhões de anos. Nós não vamos de jeito nenhum. Nós precisamos aprender a linguagem do céu. Nós precisamos aprender a amar as coisas que vêm do céu. Precisamos aprender a amar as coisas que nos levam diante de Deus. E são tão simples, estão diante de nós. Mas parece que existe uma pedra, não é verdade? Existe uma pedra sobre a minha vontade de orar. Existe uma pedra sobre a minha vontade de jejuar. Existe uma pedra sobre a minha vontade de ler a palavra. Algumas pessoas até dizem assim: olha, se o dia que você tiver com insônia, irmã, sabe o que você faz? Você pega a Bíblia e põe lá na sua cama e lê. Começa a ler, poucos versículos e já está dormindo. Não é? Vocês quem já escutou isso? Eu já escutei isso tudo. E eu sou prova que dorme mesmo. Sou prova que dorme mesmo, irmão, porque parece que quando você começa a ler a Bíblia, vem um sujeito chamado Orfeu e começa a coçar sua nuca e fala: não lê isso não, lê amanhã, vai descansar, você está cansado, sabe, você está cansado. E aí nós pegamos rapidinho o sono. E eu, quando era adolescente, eu falava assim: eu vou ler a Bíblia deitado, mas eu vou deitar e ficar com a Bíblia na mão, assim que se eu dormir ela cai na minha cara. Acordei foi muitas vezes com a Bíblia na cara todo dia de manhã, não adiantou nada, dormi e não acordei, sabe? E presta atenção, o diabo ele age na mente da igreja, mas ele age no nosso entendimento. Presta atenção nisso aqui, sabe? Às vezes o diabo ele chega e começa a te sugerir algumas coisas, e essas sugestões te convencem de uma condição mentirosa. É assim que ele fez lá no Éden, é assim que ele tentou fazer com Jesus lá no monte. Ele chega e fala assim: olha, você está cansado. E você se deixa convencer disso. Ele chega e fala: olha, você precisa descansar, você precisa de um tempo para você. Irmão, quer um tempo melhor para você do que ser edificando diante de Deus? Quer um tempo melhor, porque você acha que ir para o shopping é um tempo melhor do que um tempo de oração na presença de Deus? Se você está achando isso, você precisa converter seu coração para Deus dele. Quer um tempo melhor do que um tempo na presença de Deus Todo-Poderoso? Você precisa mesmo um tempo para você, mas é na presença de Deus. O diabo começa a querer te confundir, começa a querer te dizer: olha, você precisa, sei lá, você precisa cuidar mais de você não fica ali só igreja. De vez em quando o diabo usa algumas pessoas que nós amamos para falar: vem cá, mas você vai para a igreja direto? Eu estava lá em São Paulo com meu pai, ele no hospital, quando no domingo eu fiquei ansioso, porque se nós saíssemos cedinho de São Paulo para vir no domingo, eu conseguiria chegar aqui no domingo à noite, eu dava um jeito de chegar aqui no domingo à noite. Só que aí o meu irmão falou: não, mas nós chegamos ontem à tarde, vamos almoçar primeiro, vamos embora. Aí meu pai falou: que loucura é essa? Após que é para ir para a igreja, você já vai na igreja tanto, você ainda quer ir na igreja de novo. E para não desonrar meu pai, na frente dos meus irmãos, eu fiquei calado, mas por dentro eu falava: se eu não for para a igreja, eu morro. Não existe nada pior, não sei para você, não tem nada pior para mim do que um domingo em casa, na casa de alguém, e não estar aqui na casa de Deus, seja pregando, seja sentado no banco. Eu preciso de uma igreja, porque é o meu lugar em Deus, é o lugar que Deus me colocou, é onde Deus me edifica, onde Deus me alimenta. Então, essas mentiras do diabo, você fala: não, você vai na igreja direto, você pode ficar um fim de semana, você pode ficar um mês sem ir na igreja. Não, você não precisa ir na igreja hoje, você vai ser. Não, você não precisa ir na oração na quinta-feira, os irmãos oram por você. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir o nosso entendimento, permitir que Deus fale conosco, permitir que a vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas. Peça ao Espírito Santo, abra o seu coração. Mas não peça isso para Ele andando na rua, não peça isso para Ele lá no seu trabalho, peça para Ele quando você chegar em casa. Entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelha lá no chão do seu quarto e peça para Ele. É assim, não fica pedindo na rua, esperando que Ele vá te pegar e vai te levar para o quarto e vai dobrar. Não, isso nunca vai acontecer. Faça isso, comece a ter atitudes de fé diante de Deus, seja sincero com Deus e vá para o seu quarto, ou vá quando você quiser. Vá, se separe para a presença de Deus, se dobre diante de Deus e comece a clamar: Espírito Santo de Deus, toma minha vida, me leva pelos caminhos que o Senhor quer que eu ande, me leve a entender, a desfrutar das coisas espirituais, me leve a comer desse banquete, me leve a comer e beber dessa mesa que o Senhor tem preparado para aqueles que buscam o Senhor. Eu quero experimentar tudo isso. Amém, irmãos? Esse é o nosso caminho, é por aí que nós temos que ir, é isso que nós temos que viver. Então rejeite as sugestões do inimigo, rejeite as sugestões do diabo, abra os teus olhos, esteja atento à palavra de Deus. A sugestão do diabo para Eva foi: você pode comer. E a palavra de Deus para eles era: não comam. Qual que ela ouviu? A que parecia mais agradável. A que parecia mais agradável. Então,
Preste bem atenção, abra os teus olhos, fique ligado na palavra de Deus e cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. Se envolva, participe, deixe Deus mover na sua vida, amados. Pratique a fé que agrada a Deus, a fé que transforma, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Eu preciso te desafiar nessa noite. Eu preciso desafiar você. Eu vou desafiar você. Quando você tem coragem de chegar em casa e ao invés de correr para frente da TV, ir para o quarto, dobrar os joelhos e dizer: Espírito Santo, eu quero experimentar mais de Ti. Espírito Santo, eu quero ser levado a essa condição onde eu possa entender a Tua vontade para a minha vida, eu possa viver as coisas espirituais que o Senhor tem preparadas, que o Senhor tem separadas para aqueles que te buscam. É preciso coragem de fazer isso, amados. É preciso coragem de ir lá para o quarto ou para onde for. É preciso coragem. E se você tiver essa coragem, Deus vai te honrar. Deus vai derramar sobre a sua vida. Eu quero te desafiar nessa noite. Não é compromisso comigo, não precisa dizer que vai, não precisa dizer que não vai. Mas o Espírito Santo está conectado na sua mente aí agora. Eu sei que está. Vocês estão interagindo aí. Não estão? Pode falar a verdade. Vocês estão interagindo aí. Vocês são crentes, vocês são cheios do Espírito. Vocês estão interagindo. O Espírito está falando com você aí agora. E se você se comprometer, a sua semana vai ser diferente. Amém. Se você se comprometer, o que vai acontecer na sua vida vai ser sobrenatural. Deus quer romper as cadeias, as ligaduras da iniquidade, nos levar a uma condição de vida sobrenatural, espiritual, viva diante dele. Então se comprometa com o Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te adorar, nós queremos agradecer o teu nome. Ó Pai, por aquilo que o Senhor tem te reservado, preparado para nós sabemos, ó Deus amado, que a tua obra é muito mais completa do que nós possamos imaginar. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que não nos deixe, ó Deus, perdermos nada daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai querido, nos leva à condição, ó Deus, de entendermos a tua vontade para as nossas vidas. Deus amado, nos livra, nos liberta de todo mal, de toda desculpa, nos liberta de toda dificuldade, de todo argumento, ó Deus, que nos impede de corrermos para os teus braços. Corremos para o reino do Teu Espírito, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Em nome do Senhor Jesus, restaura em nós, ó Pai, aquilo que porventura está danificado, aquilo que está, ó Pai amado, fora dos padrões do Senhor, e nos leva, Pai querido, aonde nós podemos ouvir a Tua voz, nos leva onde nós podemos ter comunhão com o Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Visita cada um dos meus irmãos, visita a minha vida, Deus, e transforma os teus meu morrer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, você pode botar o Senhor bem fortão. Fabrício tem algo para nos contar nessa noite, né, Fabrício? Amém, graças a Pai do Senhor Jesus, amém? Vamos ver se rapidão. Quero testemunhar a aula de hoje. Tenho certeza que vai edificar as nossas vidas. O Provérbios 12 fala o seguinte: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Vou repetir, ó. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Amados, é fácil falar isso aqui, né? Nossa, já passou de falar, é fácil falar, né? Isso é praticar, né? E esse novo local meu de trabalho, cada momento assim, um momento do qual eu vejo que Deus tem trabalhado na minha vida, sabe, irmão? Mas eu tenho deixado o Senhor trabalhar.
vou aguentar isso aqui, eu vou ter que conversar, eu vou ter que falar, eu não aguento. E quando eu entrei nesse trabalho, e eu tinha certeza que foi uma porta que o Senhor abriu para mim, tanto é que a Larissa, em uma das confirmações, ela estava junto comigo e ela precisou falar, realmente, é algo de Deus. Só que acontecendo algumas coisas no início, nos primeiros meses, que me deixava triste, as coisas não fluíam, estava fluindo, e eu, meu Deus do céu, como é que pode, tal, eu comentei com o Marcelo, mas não orando. E eu, meu Deus, estou trabalhando, estou fazendo aquilo que a empresa está pedindo. E eu comecei a sofrer uma perseguição do meu supervisor, um supervisor cristão, servo de Deus. E eu não posso aceitar isso. Isso aqui foi algo que Deus me deu. Não é possível. E aí, irmãos, é fácil você falar assim, foi algo que Deus me deu. O difícil é quando as coisas começam a acontecer de uma outra maneira que você não estava esperando e você continuar firme naquele propósito, acreditar naquela palavra. Eu perguntei toda a minha vida. Eu falei para minha esposa e falei para muita gente que fala, Deus me deu, eu tenho certeza. O Senhor fala para mim também. Sabe? E comecei a descansar no Senhor. Para resumir a conversa aí, eu comecei a ter resultados na igreja. Comecei a ter resultados, sabe? Resultados, olha, eu fiquei surpreso. Ontem, assim, todo mês nós temos uma reunião geral. E tem vendedores para todo o campo lá de Goiás, são 65 vendedores. Ontem, o meu nome foi citado pelo diretor da empresa, ele só abaixo do dono da empresa. Depois o meu nome foi citado pelo supervisor, mas na hora que ele falou, o diretor da empresa, ele falou algo assim, embaixo. Eu não concordo, não respeitei, porque ele chegou numa outra palavra e falou assim, olha, o Fabrício deu muito trabalho aqui na empresa do supervisor dele. O Fabrício disse, mas o Fabrício não adoeceu. O Fabrício cresceu na empresa. Sabe? E isso está mexendo comigo. O Fabrício tem vindo uma crescente. Tanto é que ele patrulha. Aí depois tivemos uma reunião separada dos supervisores, só nós, o pessoal da equipe. E meus supervisores sempre levavam muita carga aqui. Eu vou falar as palavras aqui, essa palavra, está feliz seu cristão. E conhecendo você, Paulo, você ainda ficou assim, aí eu do céu, foi? Me tratar, rapaz. Para Deus é maior, Deus da vitória de Deus ontem. Meus filhos ontem, falou assim, Fabrício, chega nos resultados aí que a diferença minha chega assim a 10 que vendem em relação ao segundo colocado, entendeu? De coisas que a empresa precisava. Não vou falar em valor aqui, não, em dúvida, assim, mas essa é uma diferença assim. Eu falei, Fabrício, eu pensei muitas vezes de mandar embora. Muitas vezes. Mas eu não estive falando, pô, fizemos um Senhor de Deus, ele falou para mim, foi Deus que está falando para ele que é essa empresa. A empresa onde eu estou, irmãos, é uma empresa grande. Ela trabalha com outras indústrias multinacionais. E aí, uma vez eu fui orar e falei, Senhor, eu não quero ser justo desse rapaz. Ele fala que o Senhor vai dar a porta para ele aqui. Fabrício, eu tenho visto que Deus tem te abençoado. Sabe? Hoje você é um exemplo aqui dentro da equipe. Você é um cara trabalhador. Esses dias eu tive com Jesus, 8h30 da noite. Nosso funcionário trabalha até 18, você está 8h30 da noite atendendo o cliente. E olha, eu já fazendo isso desde o início do tempo. Sabe? Aquele que fala que deve entrar, são os que são judiados, né? As pessoas falam mal de você, falam coisa, isso e aquilo. Irmãos, desde o dia que eu entrei na empresa, a Larissa prova disso. Eu ficava até tarde da noite atendendo. Só que o supervisor não via isso. E o Senhor fez ele lá onde eu estava, lá em Bom Jesus. E ele presenciou trabalhando. No dia seguinte, depois de 2 dias, na semana passada, semana retrasada, ele, sexta-feira agora, ele presenciou, eu saí da cidade, eu cheguei ao resultado que precisava, e graças a Deus, Senhor, eu alcancei. Eu saí 9 horas da noite, na Solane, lá perto de Minas. Então, a Clara ficou preocupada, ligou para ele, ele ficou assustado.
que a gente tem um GPS, que ele viu gostar do local. Ele lembrou isso. Cara, e olha, irmãos, graças a Deus, eu sempre fui ralador. Mas poucas vezes eu escutei essa palavra aqui, ó. Você é trabalhador, cara. Ou você é um cara trabalhador. Você veste essa camisa mesmo, cara. Ele falou isso não. E colegas meus que estavam na equipe começou a rastar que eu levei, sabe? As palavras para ele, cara, você serve de exemplo para mim, perante o meu professor. Por que eu estou falando isso? Não é porque você entende, não sou nem de ficar testemunhando falando algo. É porque eu precisava ser tratado de algumas coisas da minha vida. E essa palavra aqui, ó, eu peguei esse versículo 12, porque ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão do dentro de tudo isso que ele falou, tinha coisa que ele estava certo, eu tinha que melhorar. E ontem ele chegou a falar palavras que eu fiquei admirado, que ele não é fala, sabe? Que eu sou uma pessoa que está crescendo, que tipo, ele pode contar comigo, entendeu? Se eu louvo assim, e eu fui sentir que Deus estava me honrando. E hoje, coisas simples, eu ganhei isso aqui na empresa, coisas simples, tá? Quero falar para vocês que eu tenho mais coisa aí, que para mim é muito mais importante. Mas eu ganhei aqui presenteado com isso aqui, ó. É um kit de, é bem simples mesmo, de churrasco. E quando eu fui presenteado, eu lembrei de uma pessoa. E eu lembrei, falei, meu Deus, eu vou ter que entregar isso aqui para ele. Comentei com a Larissa. Aí a Larissa falou, você vai ter que entregar para ele. Aí eu sonhei, eu tive um sonho com essa pessoa, você acredita? Eu chegava para ele e entregava, entendeu, Ailton? Oh, Ailton! Aí eu falei, eu vou ter que entregar. É algo simples, mas para honrar a vida do meu sogro, eu quero que você entenda o seguinte: esse é o meu primeiro presente lá. Eu poderia ter o maior carinho e falar assim, isso aqui é meu, ó, com tudo que eu plantei lá, fiquei com pena. Mas eu quero, de coração, aqui, passar isso, porque eu sou uma pessoa que o Senhor sempre me ajudou. Mas tem nossas referências, a gente é meio, né? Não é fácil, não, a gente tem um carinho, tem um amor pelo outro, entendeu? Tem um respeito. E é isso. Deus é maravilhoso. Vem. Vamos deixar. Essa pregação, eu vejo que tem tudo a ver com isso aqui, ó. Deus é maravilhoso. Vamos para a oração. Eu vou na oração, eu comecei com isso, eu não consegui